Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. TCU abre tomada de contas especial sobre desperdício de vacinas da Covid-19. O Tribunal de Contas da União, o TCU, determinou a instauração de tomada de contas especial para apurar irregularidades no armazenamento de medicamentos, vacinas e insumos de saúde com prazo de validade vencido. A medida foi tomada depois que o tribunal analisou representação formulada por um grupo de deputados federais que apontou problemas relacionados ao vencimento de vacinas, medicamentos e outros produtos que deixaram de ser utilizados. O montante do desperdício é estimado em 243 milhões de reais. Em relação à perda de insumos, quase 2 milhões de vacinas contra a Covid-19 doadas ao Ministério da Saúde foram descartadas, com prejuízos que chegam a quase 1 milhão de reais. As doses estavam com a data de validade próxima no momento da doação e o valor foi gasto com transporte, desembaraço aduaneiro, armazenagem e incineração dos produtos vencidos. Também deve ser investigada a possível perda de 1,8 milhão de testes para o SARS-CoV-2, no valor aproximado de 78 milhões de reais. O quantitativo foi adquirido via Organização Pan-Americana de Saúde, que apresentou parecer técnico que alertava para a quantidade elevada e para o risco de perda. Outro achado da investigação foi a perda de 996 mil tubetes em insulinas análogas de ação rápida, com prejuízo de cerca de 12,5 milhões. A quantidade corresponde a 25% do total de uma aquisição feita por meio de ata de registro de preço. O entendimento do TCU é que o pagamento deveria ter sido realizado à medida em que os itens do estoque fossem distribuídos às unidades da federação. O Ministério deve detalhar sobre a quantidade distribuída, a quantidade que teve validade prorrogada e a quantidade de doses que deixaram de ser utilizadas por terem o prazo vencido. Diante de todas as falhas de logística e planejamento, o TCU fez uma série de recomendações ao Ministério da Saúde para correção das fragilidades e aprimoramento dos processos de trabalho. Em relação às vacinas, a pasta terá prazo de 10 dias para esclarecer sobre a condição atual de todas as vacinas de Covid-19 que estavam nos estoques em 31 de maio de 2022. Em até 90 dias, o Ministério da Saúde deve apresentar um plano de ação para o aprimoramento do planejamento logístico do Ministério, que contenha medidas de controle para evitar o risco de aquisições de produtos em menor ou maior número do que o necessário. O documento deve detalhar o planejamento sistematizado das aquisições, o monitoramento do plano logístico, uma proposta de avaliação logística e a utilização de sistema automatizado de informação em logística, entre outros. A recomendação também determina que o Ministério utilize ata de registro de preços com execução parcelada no caso de novas aquisições de insumos estratégicos de saúde que não disponham de informações precisas e confiáveis para definição do quantitativo em conformidade com o princípio da economicidade. O objetivo é evitar o vencimento de insumos sem utilização, a exemplo da grande quantidade de insulinas análogas de ação rápida que foram incineradas em maio de 2022. Segundo Fernando Haddad, municípios não perderão receita com o novo imposto. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em um debate promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos, a FNP, na segunda-feira, 13 de março, que a unificação de vários tributos no Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, não resultará em perda de arrecadação para os municípios. Ele reiterou que o IBS, que funciona como um tipo de Imposto sobre Valor Adicionado, ou IVA, não reduzirá as receitas de 90% das prefeituras, conforme declarado anteriormente. Haddad também enfatizou que o IVA é o modelo mais comum globalmente e oferece maior simplicidade e transparência ao sistema tributário.
Haddad ressaltou que o debate sobre o impacto da reforma tributária nos municípios está sendo afetado por ruídos que devem ser enfrentados no diálogo franco. O ministro fez uma comparação entre a criação do Imposto sobre Bens e Serviços e o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Ele afirmou que desde a implementação do Fundeb em 2003, a carga tributária não teve aumento significativo, tendo apenas pequenos ajustes. O ministro destacou ainda que há uma desorganização do ICMS e de outros tributos federais como problemas a serem resolvidos. As duas propostas de emenda à Constituição da reforma tributária, a PEC 45 da Câmara e a PEC 110 do Senado, prevêem a unificação de diversos tributos no IBS. A proposta da Câmara dos Deputados agrega duas contribuições, o Programa de Integração Social, o PIS, e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o COFINS, juntamente com 3 impostos, o Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, e o Imposto sobre Serviços, o ISS. Já a proposta do Senado Federal estabelece a criação de 2 tributos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, o CBS, que seria destinada à União, e o Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS substituiria a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, o Programa de Integração Social e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O Imposto sobre Bens e Serviços iria substituir o ICMS coletado pelos estados e o ISS sob responsabilidade dos municípios. No entanto, a proposta não inclui a unificação do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, o CID, e o Salário Educação no novo tributo federal. Atualmente, as contribuições ficam inteiramente com a União. O IPI é partilhado entre União e governos locais. O ICMS fica com estados e o ISS com os municípios. A Frente Nacional de Prefeitos, que representa 415 municípios de médio e grande porte, é contrária à criação do Imposto sobre Bens e Serviços. Em vez disso, a entidade defende a PEC 46 de 2022, proposta pelo senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, que busca apenas unificar as leis do ICMS e do ISS, enquanto mantém a autonomia das prefeituras e governos estaduais para definir alíquotas e gerenciar a arrecadação. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, negou que a criação do Imposto sobre Bens e Serviços prejudicará pequenos comerciantes. Ele reiterou que os negócios incluídos no regime tributário Simples Nacional não serão afetados nessa fase da reforma tributária. Segundo o ministro, a aprovação da reforma poderá impulsionar a reindustrialização do país e trazer impacto de até 20% do PIB. Na saída do encontro, Haddad reafirmou que uma eventual desoneração definitiva da folha de pagamento será discutida apenas no segundo semestre, tramitando junto com a reforma do imposto de renda. Reajuste de valores da merenda escolar não será suficiente, afirma especialista. Os valores per capita da alimentação escolar do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, foram recentemente reajustados pelo governo federal em um percentual que varia entre 28% e 39%. Embora a medida seja considerada positiva, o professor de economia do IBMEC em Brasília, William Bagdasarian, acredita que os valores ainda não são suficientes para garantir uma alimentação escolar adequada. O Programa Nacional de Alimentação Escolar é gerenciado pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, uma autarquia federal ligada ao Ministério da Educação. De acordo com informações do MEC, o reajuste vai beneficiar cerca de 40 milhões de estudantes das redes públicas de ensino de todo o país. Bagdasarian reconhece que, além de o programa cumprir a função social de alimentar melhor os estudantes, também colabora, de modo geral, com o aquecimento da economia, na medida em que incentiva o consumo de alimentos produzidos pela agricultura familiar. No entanto, o especialista afirma que há uma assimetria, ou seja, uma diferença muito grande entre os valores que são destinados aos municípios mais ricos e os municípios mais pobres, e diz que isso tem o efeito de propagar a desigualdade.
É uma medida bem focalizada, ela atende exatamente quem precisava atender, que são as crianças. Infelizmente, os valores ainda não são, na minha opinião, os necessários para manter uma alimentação escolar adequada. O fato dela não ser suficiente faz com que a gente tenha uma assimetria entre os municípios. Municípios mais ricos alimentam melhor, municípios mais pobres, que dependem mais desses recursos, alimentam pior. Isso tem um efeito de propagar a desigualdade. Essa medida ela vai ter um impacto sobre também o pessoal da agricultura familiar, que vai aumentar a renda. E é isso, de forma geral, uma medida positiva, mas insuficiente, na minha opinião. A professora Evani Santos, acostumada a alfabetizar crianças na Escola Municipal em Valparaíso de Goiás, sabe muito bem a importância da merenda escolar para os estudantes. Segundo ela, muitos alunos têm na merenda escolar a única refeição do dia. A professora conta que já houve casos até de aluno desmaiar dentro de sala de aula. Eles vão, todos os alunos, praticamente vão para a escola sem o café da manhã. Tem aluno desmaiando, quando o lanche é servido 9h30, que atrasa um pouco, tem crianças que que desmaiam dentro da sala de aula, porque já são mal alimentados e esperam comer bem com o lanche da escola. Então a importância é muito grande. O reajuste do PENAI será de 39% para os estudantes do ensino médio e fundamental, que correspondem a mais de 70% do total de alunos atendidos pelo programa. Já para os estudantes da pré-escola e para as escolas indígenas e quilombolas, o aumento será de 35%. Para as demais etapas e modalidades, a correção será de 28%. De acordo com o Ministério da Educação, serão investidos nesse ano cerca de 5,5 bilhões de reais na melhoria da qualidade dos alimentos nas escolas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar tem como finalidade colaborar com o desenvolvimento biopsicossocial dos estudantes, o desempenho escolar, a aprendizagem e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio da oferta de refeições nas escolas e de atividades educativas de alimentação e nutrição. Criado em 1955 com o nome de Campanha de Merenda Escolar, o Programa Nacional de Alimentação Escolar é a mais antiga política pública de segurança alimentar e nutricional do país. Hoje, o programa fornece recursos adicionais para auxiliar no fornecimento diário de refeições para cerca de 40 milhões de estudantes em cerca de 150 mil escolas em todo o país. Governo de Minas publica edital BDMG Municípios 2023. O Governo de Minas e o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, lançaram na quarta-feira, 15 de março, o edital de Municípios 2023. O edital deste ano conta com um total de 400 milhões de reais em linhas de crédito para que os municípios façam investimentos em sustentabilidade e infraestrutura. O objetivo é incentivar o desenvolvimento econômico e social dos municípios, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da população mineira. Podem participar do programa todos os municípios do estado adimplentes com o BDMG e devidamente regulares no Cadastro Geral de Convenientes, o CAGEC. Os projetos que serão financiados devem estar relacionados a áreas como infraestrutura urbana, desenvolvimento econômico, educação, saúde, meio ambiente, turismo e cultura. São 3 linhas de crédito. Linha Cidades Sustentáveis, que engloba saneamento, geração de energia solar, eficiência energética, cidades inteligentes, cultura, esporte, turismo, construção e reforma de prédios públicos como creches, escolas e postos de saúde. A linha Infraestrutura engloba pontes e estradas vicinais, drenagem, pavimentação e mobilidade. Já a linha Máquinas e Equipamentos engloba ambulância, transporte escolar, caminhão de lixo, trator e retroescavadeira, entre outros. Para participar, os municípios devem apresentar um projeto detalhado com orçamento e cronograma de execução. A seleção dos projetos será feita por uma comissão de análise do BDMG, que levará em consideração critérios como viabilidade técnica, financeira e ambiental. Os gestores municipais devem se atentar também para a aprovação na Câmara Municipal da lei que autoriza o Executivo a realizar o financiamento, já que esta é uma das exigências para a aprovação do financiamento do projeto pretendido. O prazo para inscrições vai até o dia 5 de abril de 2023 e os recursos serão disponibilizados em até 180 dias após a assinatura do contrato. Os municípios selecionados terão prazo de até 96 meses
para pagamento do financiamento, com juros a partir de 0,49% ao mês. O edital do BDMG Municípios representa uma oportunidade para os municípios mineiros investirem em áreas prioritárias que contribuam para o desenvolvimento econômico e social do Estado. É importante que os gestores municipais fiquem atentos aos prazos e requisitos para participação no programa e apresentem projetos de qualidade que possam contribuir para a melhoria da qualidade de vida da população. Acesse portalconvênios.com e confira o edital. Bolsa Família pode ter correção anual dos valores pagos. O projeto de lei 585 de 2023 estabelece diretrizes para a atualização anual dos valores dos programas federais de transferência de renda, o Bolsa Família, Auxílio Brasil ou outro que venha a existir. Pela proposta, os benefícios pagos pela União deverão ser corrigidos anualmente pela inflação acumulada nos 12 meses anteriores. Além disso, caso a variação do Produto Interno Bruto no ano imediatamente anterior tenha sido positiva, poderá haver aumento real igual àquela taxa de crescimento da economia. O reajuste pela inflação considerará o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou então o Índice de Preços ao Consumidor Classe 1 da Fundação Getúlio Vargas, valendo a maior variação acumulada no período entre os dois indexadores. No INPC, o IBGE apura o custo de vida para as famílias com renda mensal de 1 a 5 salários mínimos. No IPCC1, a FGV faz levantamento similar na faixa que vai de 1 a 2 salários mínimos e meio. Pela proposta, na hipótese de dificuldades das instituições no cálculo da inflação, caberá ao Poder Executivo estimar a variação acumulada. O autor da proposta, deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, afirma que a proposta garante a correção monetária dos benefícios e assegura, para efeito de aumento real, a aplicação do percentual de crescimento do PIB. Endossa, assim, a necessidade de ampliação ao longo do tempo da política de transferência de renda. O texto está em análise na Câmara dos Deputados. O programa Bolsa Família iniciará os pagamentos no próximo dia 20 de março. A estimativa para a folha de pagamento de março é da inclusão de 694.245 famílias que preenchiam os requisitos e estavam fora da lista de beneficiários até então. Nessas famílias, há 335.682 crianças de 0 a 6 anos de idade. Ao todo, serão 8,9 milhões de crianças nessa faixa etária que já recebem neste mês um adicional de R$ 150, totalizando o investimento federal de 1,34 bilhão para o grupo. Também para março, a estimativa do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome é que saiam do programa 1.479.916 famílias que não se enquadram no critério de renda do Bolsa Família. Os adicionais de R$ 50 para as gestantes e a faixa etária de 7 a 18 anos começarão a ser pagos no mês de junho. Em fevereiro, o governo federal pagou um benefício médio de R$ 606,91 por família. Em março, o Bolsa Família deverá registrar um valor bem superior de R$ 669,93 em média por lar. A folha de pagamento deve totalizar aproximadamente 14 bilhões de reais. Para junho, com o início dos pagamentos dos demais adicionais, a projeção é de que o benefício chegue a aproximadamente R$ 714. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!